Boa noite, ABC, 11 de junho, terça-feira, sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos, mais uma edição aqui do nosso Eco ABC, coando as 7 cidades da região: Santo André, São Bernardo, São Caetano do Sul, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Além de notícias do Brasil e do mundo, e também da capital paulista, isto mesmo. Sempre lembrando que além do canal 8 da Vivo, canal 9 da Claro, estamos no canal 990 em São Paulo. E falando em São Paulo, e falando na capital paulista, hoje teremos um primeiro bloco aqui do programa de entrevista. E com muita satisfação eu vou conversar aqui com o Eduardo Alves, que é o executivo do Juventus, do Centenário Juventus, isso mesmo. O clube completou 100 anos no dia 24 de abril, né, deste 2024. Boa noite, Eduardo Alves, seja bem-vindo. Boa noite a todos, é um prazer falar com você. Que legal. Eduardo, antes de falarmos do Juventus, né, de toda essa questão do Juventus, da time centenário, vamos também falar de curiosidades aqui. Até abrir uma revista Placar, porque o Juventus é um time tão querido, né? Aqui no estado de São Paulo. Mas antes disso, falar um pouco da sua trajetória. Desde quando é executivo de futebol? Conte como tudo começou. Eu comecei, na verdade, a minha carreira como empresário de atletas. Eu sou advogado de profissão. Então, comecei empresariando alguns atletas, advogando também para alguns atletas. Em 2011, eu estive no Taubaté, intermediando um contrato entre um grupo de empresários e o Esporte Clube Taubaté, quando eu recebi um convite do Ari Cara José, o saudoso Ari Cara José, à época presidente do Taubaté, o convite para fazer a gestão do Esporte Clube Taubaté. E de lá para cá, não parei mais. Comecei então em 2011 no Taubaté e passei por diversos clubes até chegar ao Juventus da Moca. Que legal. E olha, o pessoal gosta tanto do Juventus. Você viu que a nossa equipe até dividiu a tela. Eles vão colocar imagens do Juventus, né? E nós até comentávamos aqui a camisa do Juventus. Como é bonita essa cor grená, né? Esse J. Eu acho que é uma das camisas mais bonitas do futebol aqui no Brasil. A camisa é linda. Concordo, a camisa ficou muito linda, a camisa do Centenário, uma camisa muito especial. A capa foi muito feliz no designer da camisa, a cor ficou ainda mais bonita. E foi o que você falou, esse J destacou bastante. Eu estive há pouco tempo fora do país e uma pessoa me perguntou se a camisa era uma nova camisa do Juventus da Itália. Eu falei que não, que era o Juventus São Paulo, da Moca. Porque realmente a camisa ela chama muita atenção. Que bacana. Ô Eduardo, e você é de qual... Você é de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo, capital. Atualmente moro no bairro da Freguesia do Ó. Bacana. Antes, tem mais uma pergunta, até que tem a ver também com essa questão de executivo de futebol. Queria a sua opinião. O nosso canal, a Eco aqui, a Eco TV, é focada na região. Nós falamos muito dos times aqui da região do ABC. Santo André, Diadema, o Água Santa de Diadema, né? O São Caetano, o Azulão. Você conhece os times aqui da região? Acompanha? Conheço, acompanho. Inclusive, São Caetano e o São Bernardo são adversários na Copa Paulista. Então, é importante conhecer. O Água Santa, nós temos uma certa aproximação por conhecer o pessoal que lá trabalham hoje no Água Santa, o Laureto. Fica aí meu abraço para o Laureto. E o São Bernardo, que joga a Série C do Campeonato Brasileiro, é um clube que hoje está num patamar altíssimo e sempre estamos acompanhando. E os outros dois, como eu citei no início, são adversários da Copa Paulista. Então a gente sempre acompanha, é importante acompanhar os times da região e principalmente nossos adversários. Falando agora um pouco do seu cargo, né? Um executivo de futebol. Aqui, além dos times da região, nós também comentamos, claro, de Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, né, os chamados grandes times, né, são os grandes times. Agora, por exemplo, o Corinthians hoje vive uma crise, né? A gente vê até um certo amadorismo
né, a minha opinião aqui, um amadorismo dos dirigentes. Eu queria que você falasse sobre essa questão de um clube ter um profissionalismo, né, nos seus executivos de futebol, na diretoria, né, ter profissionais para, por exemplo, né, não ter lambanças, como por exemplo no Corinthians, né, manda um ídolo, um goleiro embora, não renova o contrato do que está lá, enfim, uma atrapalhada atrás da outra. Como é que você vê o executivo de futebol e a importância dele num clube? O executivo de futebol, hoje, nada mais é que aquele antigo diretor de futebol. Antigamente, os clubes não tinham executivo e tinham diretor de futebol. Normalmente, um diretor nomeado pelo presidente. Hoje, o executivo de futebol é um profissional contratado. É um profissional de suma importância, vez que toda a gestão do departamento de futebol passa pelo executivo de futebol, desde a contratação de um atleta, da comissão técnica, até o staff, como, por exemplo, o roupeiro, o massagista e etc. É importantíssima essa figura no futebol, um profissional que trabalha para isso, que está focado para isso, que estudou para isso, que estuda o mercado, que estuda outros setores, porque o executivo de futebol ele não se limita apenas à questão da montagem do elenco. É um pouco abrangente essa profissão. O executivo ele tem que estar antenado a todos os setores do departamento de futebol, como, por exemplo, o departamento médico, o departamento de logística, o departamento administrativo. Então, é um profissional de suma importância. Falando do Corinthians, ontem eu dei uma entrevista e comentei, inclusive, coloquei o Corinthians como exemplo. Falar do Corinthians sem estar lá é difícil. Vou falar o que a gente escuta por aí. É difícil falar pontualmente. Parece que com a mudança da presidência, o Corinthians ainda não se reorganizou. Parece que esse processo de reestruturação e reorganização ainda não entrou nos trilhos. Mas eu acredito que, como um grande clube, em breve o Corinthians estará numa situação melhor. Eu tenho para mim que essa mudança de presidência tenha mudado um pouco o planejamento do Corinthians no ano de 2024. Tomara, Eduardo, tomara, viu? Como corintiano aqui, eu, né, estou otimista, mas tá difícil. Olha, o Gabriel tem colocado imagens aí, até dividir a tela, né? Você está, às vezes ele vai revezando, e você aparece do lado, tem imagens do campo do Juventus. Eu estou aqui no site da Placar, porque eu também quero fazer uma homenagem. Essa sua entrevista, eu vejo também como uma homenagem aqui do canal a esse querido clube, que é o Juventus. Olha só, o Juventus foi fundado no dia 20 de abril de 1924. Ele tinha um outro nome, Cotonifício Rodolfo Crespi. Através da fusão das duas equipes de várzea, Extra São Paulo e o Cavalheiro Crespi, os clubes eram formados por trabalhadores da fábrica têxtil. E o estádio aí que o Gabriel está colocando, da Rua Javari, antes Rua Javre, lá no começo, né, e seria conquistado no ano seguinte da fundação. Então, um estádio clássico. Em 1983, Eduardo, esse estádio, o campo do estádio foi o melhor campo do futebol brasileiro. Estou falando aqui usando como fonte a revista Placar. Eu era fã da Placar, colecionava Placar, né? Antes dessa onda de YouTube, internet, nós tínhamos revistas, viu? Quem não está me acompanhando não sabe o que é uma revista. Se era banca de jornal, você pedia uma revista, tinha Placar, aí você se informava sobre futebol, sobre os ídolos, porque hoje é tudo pelo YouTube, né? Estamos em outro mundo. Para o bem e para o mal. Hoje é muito fácil ter informação de um clube de futebol. Hoje, com o smartphone, você tem informação do clube que você quiser. Realmente, a Placar, uma revista, quem é mais velho, tem um pouco mais de idade, quem tem mais de 30 anos, conhece bem a Placar. E ela realmente transmitia, passava muitas informações a respeito do futebol no modo geral. Mudou. Exato. Hoje o mundo está diferente e o jovem, o menino de 15, 20 anos, não sabe o que é a Placar. É bom para nós atualizarmos. Jornalismo também é memória. Fala agora da estreia, Copa Paulista, é no dia 15 contra a Portuguesa, não é isso, Eduardo? Dia 15, às 15 horas, na Rua Javari. Um adversário dificílimo pela tradição, pela camisa. É um adversário
que tem um conflito, uma rivalidade, por ser muito próximo, pela colônia italiana e colônia portuguesa, existe essa rivalidade, são bairros vizinhos, mas estamos preparados, respeitamos o adversário, sabemos que vai ser um jogo dificílimo, mas estamos preparados. O discurso é dos 3 pontos, precisamos buscar essa vitória, aproveitar que vamos estrear em casa com o apoio da nossa torcida, fazer um jogo controlado, um jogo organizado, respeitando sempre a portuguesa, mas temos que, em casa, impor o nosso ritmo de jogo e buscar a vitória. Eduardo, para quem não conhece, principalmente os moradores aqui do ABC, né, eu tenho um certo conhecimento porque eu trabalho aqui, mas moro em São Paulo, né? Então, e vivi a minha vida toda em São Paulo, e sempre tive contato aí também com o Juventus, com a Moca, que é um bairro tradicional. Como é que está hoje a sintonia da torcida, dos moradores da Moca, desse bairro tradicional, com o Juventus? Eu falo que o Juventus tem esse diferencial. A torcida do Juventus é uma torcida bairrista. A comunidade, o bairro da Moca abraçou o Juventus. Então, assim, a relação ela é excelente até o presente momento, né? Fizemos uma boa campanha na Série A2, a torcida abraçou a gente, mas a gente sabe que futebol é momento e é resultado. Hoje, a relação melhor impossível. A torcida realmente ela abraça, ela vai a Javari, ela torce muito, ela acompanha diariamente, a gente anuncia um atleta, tem os comentários positivos, um ou outro faz um comentário negativo, mas a torcida do Juventus tem uma sinergia muito boa. Ir à Moca e assistir um jogo do Juventus é um evento, porque tem essa sua particularidade. Primeiro que é um estádio ainda no formato antigo, e segundo que tem a torcida do Juventus, que é uma torcida muito familiar, uma torcida muito própria. É bem diferente assistir um jogo do Juventus. Você citou o Corinthians, sábado retrasado, fui com a minha família assistir um jogo no Corinthians, levei minha esposa e meu filho, e você vê a diferença de assistir um jogo no Juventus, aquele torcedor que ainda fica ali no alambrado, que o jogador, o treinador, escuta a torcida falar, do que você ir na arena assistir um jogo do Corinthians, onde você fica distante, e é um estádio muito grande, onde não tem moderno, onde não tem essa particularidade que tem a Rua Javari. Então, a torcida melhor impossível, e espero que a torcida no próximo sábado vá em peso na estreia do Juventus na Copa Paulista e seja o nosso 12º jogador. Olha, mais um destaque aqui da história do Juventus, centenário neste ano de 2024. O apelido Moleque Travesso surgiu em 1930, quando a equipe da Moca estreou na elite paulistana. E o primeiro, né, foi o primeiro entre os grandes, rendeu resultados surpreendentes, e o apelido Moleque Travesso foi dado pelo jornalista esportivo Thomas Mazzoni. Eu acho muito legal esse apelido, Eduardo, Moleque Travesso. E até hoje seguem também com os torcedores, né? Um apelido muito, muito forte, né? Acho que fala muito do time, fala muito da história. Com certeza, o pessoal, inclusive mais antigo, quando remete-se ao Juventus, sempre fala do Moleque Travesso, que era aquele time de futebol de São Paulo que ganhava dos grandes, ganhava do Palmeiras, ganhava do Corinthians, ganhava do São Paulo. E essa é a nossa ideia, quando nós chegamos no Juventus, é resgatar essa essência do Juventus, buscar uma vaga na Série A1 e colocar o Juventus novamente no cenário para que ele se torne aquele Moleque Travesso novamente. Mas é muito bom, muito gostoso, porque a criançada chega lá e pergunta, quando vê o Moleque Travesso, o porquê ser o Moleque Travesso o mascote do Juventus. E é justamente por isso, porque o Juventus ganhava dos grandes. Quando ninguém acreditava, o Juventus ia lá e vencia um grande adversário. Falando agora do seu trabalho, como é que foi a montagem, né? Como é que o executivo de futebol do Juventus montou essa equipe, o que vem por aí, o que você pode antecipar, e até falar das contratações, muitos jogadores contratados, muitos remanescentes. Qual que é o balanço, Eduardo? A equipe está praticamente montada, ficaram alguns jogadores da Série A2, infelizmente não deu para manter a equipe, é difícil, fizemos uma competição muito boa, semifinalista, alguns jogadores saíram para a Série C, outros foram para fora do país, e é difícil financeiramente falando você conseguir
manter a mesma equipe, até porque não tem cota no segundo semestre. Então, alguns atletas nós mantivemos, o caso do André Dias goleiro, o Cezinha meia, o Marlon centroavante, o Masson meia, o Marcel lateral direito, e contratamos mais jogadores. Tem um atleta que retornou de empréstimo, que é o caso do Gustavo, e contratamos aproximadamente 15 atletas. Atletas que a gente já conhecia, já estava monitorando, que já tentamos trazer, inclusive, na Série A2, mas não conseguimos, e agora tivemos êxito na contratação. E o Maiquinho, que é um atleta que esteve com a gente ano passado, e agora em 2024 vestiu a camisa do 15 de Piracicaba na Série A2, conseguimos trazer o Maiquinho. Então a equipe foi montada de maneira estratégica, jogadores que a gente já conhecia, a gente sabe, com pouco tempo de trabalho, o entrosamento ainda não está naquele estágio que a gente pretende, mas a gente tem certeza que o time vai, durante a competição, vai andar. Vamos conseguir fazer bons resultados e vamos classificar. O treinador é o mesmo? É um novo treinador? Como é que está a comissão? Novo treinador. Na verdade, é aquele novo, antigo, conhecido da torcida do Juventus. Por quê? O Marcel, ele trabalhou no Sub-15, trabalhou no Sub-17, no Sub-20 e no profissional em 2 oportunidades. Foi o treinador na Copa Paulista. Quando eu cheguei no Juventus, em 2022, o Marcel tinha a função de coordenador técnico. Se manteve no ano de 2023. 2024, tivemos algumas alterações. O Marcel passou a ser o gerente de futebol e o Paulo passou a ser o coordenador de futebol. Com a saída do Sérgio, após a Série A2 este ano, nós, diante da fragilidade financeira, não ter um aporte financeiro maior, resolvemos colocar o Marcel de treinador. Foi uma decisão inicialmente do presidente, acompanhada por mim, obviamente, que no meu entendimento a mais sensata, a mais sabida, porque o Marcel conhece o Juventus, conhece os jogadores, e o Marcel, ele é um treinador, ele tem capacidade de tocar a equipe agora na Copa Paulista. Então o Marcel é o nosso treinador, nosso comandante nessa Copa Paulista de 2024. Em alguns momentos falou sobre essa questão do desafio financeiro. Imaginamos, né? Eu faço uma ideia, né? Não estou na sua pele aí, de um executivo de um time que não está na elite, né? Não está ali na questão financeira de um orçamento de um Cruzeiro, de um Vasco, Flamengo, enfim. Como é que os clubes têm sobrevivido, Eduardo? Pela sua experiência aí no Juventus, o que você pode falar? O que poderia ter de ações para ajudar os clubes do interior, clubes como o Juventus, porque a gente percebe também uma hegemonia que muitas vezes ali até prejudica os clubes menores em termos de orçamento. Qual a sua avaliação? Olha, o futebol brasileiro hoje, o esporte brasileiro hoje, padece muito de recurso público. Hoje, praticamente, o futebol, vou falar do Juventus, não há nenhum incentivo público. Particularmente falando, eu acredito que o futebol precisa ser mais explorado no sentido de publicidade, de marketing, usar mais o produto futebol. Eu vejo que ainda não é tão explorado como hoje é nos Estados Unidos, na Europa, nem se fala. O jogo, propriamente dito, eles utilizam o termo match day, que é o dia do jogo, é um dia onde se explora muito o espaço em torno do futebol. Não é apenas um jogo de futebol. O futebol brasileiro, ao meu ver, precisa ser mais explorado, precisa trazer atrativos para que as empresas privadas olhem para o futebol e vejam da seguinte maneira: olha, o futebol é um meio interessante, eu vou investir, eu vou colocar minha marca, vou colocar meu produto, vou atrelar o meu nome ao nome Juventus, porque o Juventus ele consegue divulgar a minha marca, o meu produto, ele tem um número gigantesco de torcedores, e eu acho que isso precisa ser melhor aplicado. Hoje é difícil, você vê o Corinthians, o patrocinador saiu, teve lá suas razões e tem dificuldade para conseguir um novo patrocinador. Então, essa dificuldade, o mercado brasileiro ainda não conseguiu mudar. É bem diferente do europeu.
Você não vê falar, a gente não escuta falar da dificuldade em agarinhar patrocínios no futebol europeu. Parece que lá é muito mais fácil, mas não é que é mais fácil. Lá talvez tenha uma divulgação, uma busca muito maior que a nossa. Então acho que isso tem que mudar no futebol brasileiro para que os clubes sejam melhores estruturados nesse sentido. A gente pega o Palmeiras, por exemplo, tem a Crefisa, que é da atual presidente. Talvez se não tivesse a Crefisa, como seria o Palmeiras hoje? O Palmeiras tem um grande patrocinador. Então é isso que eu quero dizer. Eu acho que todo clube deveria ter um grande patrocinador. Mas para isso precisa ser atrativo o esporte. A modalidade precisa ser atrativa para o patrocinador. Eu acho que falta um pouco disso. Acho que falta mais incentivo também da área pública para que o esporte seja mais fomentado. Você é otimista? Né? Depois dessa análise, você tem otimismo? Acredita que dias melhores virão? Claro, com certeza. Não só para o Juventus, para todos os clubes brasileiros. O Juventus, no ano de 2024, tivemos a Consul com a gente, foi excelente, ajudou muito no modo geral. Inclusive, a jogada de marketing repercutiu muito. Recebi centenas de mensagens, de elogios. Obviamente que eu não faço parte dessa área, mas comentando sobre a estratégia da Consul. A Consul, infelizmente, não deu continuidade agora como patrocinadora master. Parece que o presidente está conversando, eu não tenho essa informação precisa, porque existem algumas campanhas, como por exemplo a da cervejeira. Eu espero que a Consul volte, porque é um patrocinador de nome no cenário nacional, uma empresa idônea, que seria muito importante para a gente. Mas a gente sabe da dificuldade, porque não tem um atrativo maior. Então, qual é o atrativo para a Consul no segundo semestre? Copa Paulista não se torna tão atrativo assim. Então, o evento, o campeonato tinha que mudar para que consiga captar mais patrocinadores. A federação também poderia agir nisso aí, não é, o Eduardo? Poderia, no calendário, na estrutura, poderia ter um apoio mais amplo? Qual a sua opinião? Sim, a federação ela podia ser uma plataforma para captação de patrocínios para os clubes. Eu imagino os clubes do interior de São Paulo, mais distante a dificuldade que tem para conseguir um patrocínio. Às vezes a gente fala assim, a camisa de tal time tem 10 patrocínios, mas são 10 patrocínios pequenos. É a maneira que eles têm de conseguir tocar a competição, de captar recursos e pagar a sua folha. Não só a folha, como a despesa do futebol, no modo geral. A federação, eu não sei hoje internamente como funciona, mas eu tenho para mim que a federação tem esse poder sim, de auxiliar os clubes na captação de recursos, em especial de patrocínios. Juventus, a centenária Juventus, o moleque Travessos, nosso querido time da Moca, né? Em destaque aqui com a presença aqui do executivo de futebol, o Eduardo Alves. Mais um detalhe histórico do time centenário. 1986, o Juventus chegou forte para o Paulista, né? O objetivo era ficar bem entre os primeiros do estado, e o moleque Travesso terminou na 5ª colocação, 4 pontos atrás do Corinthians, que foi o último semifinalista, né? E esse campeonato seria marcado pela Inter de Limeira, primeiro campeão do interior, hein? A Inter de Limeira, usando como fonte aqui a Placar, grande revista Placar. Olha, o Gabriel colocando imagens aí antigas do Juventus. Tem o clube tem um museu, o torcedor tem algum espaço de memória? Porque realmente, olha, o Gabriel tá abusando aqui das imagens, né? De uma maneira legal, positiva, ilustrando, já que o Juventus tem essa riqueza, tem essa força imagética. Como é que está essa questão do acervo cultural do clube? Tem essa preocupação hoje? Como é que estamos? Sim, tem essa preocupação. Na sede, nós temos esse acervo, ele não é aberto ao público em geral, fica restrito aos associados, inclusive é uma ideia, de repente, de conversar. Teve agora o museu, inclusive liderado pela Cris, foi lindo, inclusive foi feito na Javari,
no ano do centenário, uma exposição maravilhosa. Mas vale aí a sua observação, de repente, de abrir para o público, criar aí um museu, literalmente, aberto ao público. Existe hoje, mas fica restrito aos sócios do clube. Então fica a ideia, hein? Vou É maravilhosa. colocar mais uma ideia. Não sei se você vai achar maravilhosa. Olha, se puder, mande uma camisa aqui para a TV. Ou 2 camisas da Juventus aqui, que nós vamos falar da Juventus, vamos divulgar. O meu querido Gabriel das Imagens é fã do time, eu também tenho um carinho. Estamos aqui, então, tietando o centenário desse ano. Uma camisa da Juventus para vocês. Maravilha, obrigado. Como é que está a expectativa para o palpite? Palpite para a estreia. Juventus contra a Portuguesa. Lembrando aqui que terá uma transmissão, falando em divulgação, né? A TV Cultura vai transmitir o jogo, que será realizado na Rua Javari. Então, transmissão da Cultura. Exatamente, transmissão da Cultura, jogo importantíssimo. Palpite, vitória. Nós precisamos ganhar o jogo, não importa o placar. O que vale são os 3 pontos. Começar a competição contra um grande adversário com o pé direito. A vitória é o que nos interessa nesse momento, independentemente do placar. Isso aí. 1-0, gol de Carrinho. Foi aquele gol que o Tupanzinho fez no final contra o São Paulo quase de carrinho, tá valendo, né? Claro, com certeza. O importante é acabar o jogo ao final dos 90 minutos com os 3 pontos. Isso é o que interessa para nós. Isso aí. Aproveitando mais uma vez as imagens do estádio, e eu comentei aqui que foi considerado o campo do Juventus, já foi considerado o melhor gramado do Brasil, né? Até esqueci o ano aqui, daqui a pouco eu encontro. Agora, como é que está o campo do Grenal hoje? Como é que está o campo da Juventus hoje? Como é que estamos? Olha, o gramado não está no seu melhor estado, por conta da época também, chove pouco, tivemos um problema recente com um poço, então que dificulta a irrigação do gramado. Espero que no dia do jogo, sábado, esteja melhor. As imagens mostraram um pouco queimado, mas também porque jogou veneno, ficou um pouco queimado, hoje já está melhor. Eu não sei que dia que foi gravado, mas hoje está bem melhor. Já está praticamente verde o gramado. Mas ainda não está em perfeito estado, mas para o jogo, com certeza, estará melhor, em estado, pelo menos, regular de praticar o futebol. Eduardo Alves, executivo do Juventus, né? Do nosso querido moleque travesso, conosco aqui nesse primeiro bloco. Né? Muita satisfação em conversar com o Eduardo. E como eu faço aqui com todo convidado, fique à vontade, fale o que você quiser. O momento do bate-papo é o mais republicano, mais democrático aqui da nossa entrevista. A liberdade, né? O canal é seu, Eduardo. Fale o que quiser. Vamos lá. Primeiro de tudo, agradecer pelo convite, pela oportunidade de falar com vocês. É muito importante para mim, para o Juventus. Falar do Juventus, falar um pouco do dia a dia do Juventus. Em especial sobre o jogo de sábado, aproveitar esse espaço para convidar nosso torcedor, aquele torcedor apaixonado, que gosta do Juventus, ou aquele simpatizante, para ir à Rua Javari no próximo sábado. É um evento maravilhoso, onde tem o Canoli, o tradicional Canoli da Rua Javari, ir lá assistir o jogo, torcer pelo Juventus, acompanhar, passar essa energia positiva para que possamos fazer um jogo muito bom e sair com os 3 pontos. Isso é muito importante para a gente, então fica aí o meu convite a todo torcedor do Juventus, ou aqueles também que não torcem para o Juventus, mas são simpatizantes, para comparecer na Rua Javari no próximo sábado às 15 horas, levar o filho, a esposa, toda a família em prol do moleque travesso. Isso aí, vamos todos à Rua Javari. Dá-lhe Juventus, dá-lhe moleque travesso. 100 anos de história, 100 anos de resistência, não é, Eduardo? 100 anos de história, 100 anos de resistência, porque não é fácil, né? Ser um time de futebol neste país, hein? Não é fácil. Não é fácil,
E na capital, a dificuldade é muito grande. Exatamente. Porque, quer queira sim, quer queira não, sempre há comparação, como, por exemplo, a Portuguesa hoje na Série A do Campeonato Paulista, o São Bernardo na Série C, na Série A do Campeonato Paulista, os grandes de São Paulo. Então, há essa cobrança. É muito difícil. Parece ser fácil fazer futebol, mas não é fácil não. Futebol é uma modalidade muito difícil, de alto rendimento. O resultado é imediato, ganhou um jogo, maravilha, perdeu, já está tudo errado. Então, é muito difícil trabalhar com futebol, não é fácil. Mas, se preparamos para isso, é o que nós gostamos e amamos fazer. Então, essa profissão que nós escolhemos, que temos que tocar para a nossa vida. Eduardo Alves, executivo de futebol do Juventus, muito obrigado pela participação. Volte em outras oportunidades e vai voltar sim para falar, fazer um balanço aí no campeonato. Já deixo o convite aqui, né? Atualizar o Moleque Travesso. Então já deixo essa pauta aqui ao vivo, né? Essa sugestão de pauta com você, Eduardo. Ótimo, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, pelo convite. Você também está convidado a ir lá no sábado, assistir o Moleque Travesso, dá um alô, me avisa, vai lá, vai torcer pela gente e fica o convite novamente para todos os torcedores. Mais uma vez, obrigado, uma boa noite a todos. Eu irei, com certeza irei. Se não der no outro jogo, mas vamos manter contato, né, e vamos fortalecer essa linda história do Juventus. Muito obrigado. Então, executivo Eduardo Alves, foi o nosso Eco ABC hoje. Primeiro bloco de entrevista, hein? Vamos agora para um rápido intervalo, 2 minutos e 10 segundos. Não sai daí, já voltamos.